Muito bem-vinda nessa aula, muito bem-vindo. Hoje, com muita honra, muito prazer, eu vou trazer aqui para vocês qual que é o modelo americano de negócios e com a visão sistêmica. Como você vai poder vender todos os dias, como sair da estagnação profissional e atrair o cliente que vai comprar de você e afastar aqueles curiosos que muitas vezes só vêm te tirar tempo e te fazer perder energia, te sugam tua energia. Então, preste muita atenção, que eu vou compartilhar aqui com vocês o que tem feito, o que eu tenho feito desde a minha transição de carreira há quase 10 anos e como eu tenho ajudado tanta gente a evoluir, trazer resultados maravilhosos do zero. Então, vem comigo. Aqui nessa aula, eu vou trazer para vocês como atrair cliente, para quem pode comprar e como afastar os curiosos. Você vai aprender como atrair leads qualificados e gerar engajamento. Você vai aprender estratégias de captação, como conduzir o cliente para que finalmente ele diga sim para você. Muita gente vem para mim e diz: Rafa, meu cliente, eu passo orçamento e simplesmente ele some. O que acontece? Você vai entender. Também você vai entender como construir escada de crescimento no teu faturamento. Então, se prepara, aperta os cintos que hoje você vai fazer um mergulho lá nas profundezas para descobrir mais como encontrar esse tesouro. Esse tesouro que muitas vezes você tem se perguntado: qual que é o meu propósito? Eu vim fazer o quê nesse mundo? Eu ando insatisfeita, eu ando inquieta. Será que é para mim? Então preste atenção. É nessa jornada que eu vou trazer você. Como eu vou saber se essa aula é para mim, se eu devo ficar até o final? É só prestar atenção nos sinais do teu corpo e o que está acontecendo fora. Você anda inquieta, insatisfeita, ansiedade elevada, você tem muito a ofertar e você está prestando atenção em relação ao teu máximo? As coisas estão acontecendo e você muitas vezes chega aí para o trabalho e ficar insatisfeita? Inclusive um cliente, há poucos dias, ele disse para mim: Rafa, eu cheguei ao ponto de eu chegar na frente do meu trabalho e ficar dentro do carro porque eu não queria mais estar lá. Então, preste atenção. Os sinais físicos e os sinais emocionais, inquietação, insatisfação, ansiedade elevada, são sinais que está na hora certa de você ser protagonista da sua vida, de você trazer inovação. E quando a gente fala em ser protagonista, o próprio nome já diz. Protos significa o primeiro. Protos significa inovação. Ser protagonista significa trazer inovação para a tua vida. É você ser quem vai trazer a solução para você. É você ser responsável e se apropriar do movimento que tua vida está trazendo, de simplesmente fazer diferente. E muitas vezes, gente, que foi o que aconteceu comigo, a gente sente culpa, a gente se sente a ovelha negra da família, a gente se sente diferente. Muitas vezes esse sentimento de insatisfação, de inquietude, traz inclusive um vazio, traz um sentimento de você ser incompreendida. Por quê? Nós temos um movimento natural de crescimento por sermos da natureza. Então, quando a gente para o nosso crescimento, quando a gente não se expande, para de expandir, precisa de inovação e precisa podar aquilo que não serve mais. Então, proatividade, se você adora encontrar soluções, se você adora ajudar, então é para você. Fica comigo. E quando você fala em ser protagonista, em inovação, exige autoconhecimento. Não tem jeito, gente. Exige autoconhecimento, saber quando pedir ajuda, para ser responsável das próprias ações. E tem uma história que eu gosto muito de compartilhar, que você já deve ter ouvido falar com certeza. O Pequeno Príncipe. Já ouviu falar, né? Gente, o Pequeno Príncipe conta a história do quê? Conta a história de um menininho que era apaixonado por uma rosa. Você lembra disso? Ele era apaixonado por uma rosa. E esse livro, gente, essa obra literária, ela foi escrita a primeira vez em 1943 nos Estados Unidos.
e foi traduzido por 160 idiomas. Sabia disso? Foi o terceiro livro mais traduzido no mundo. Então, conta a história do Pequeno Príncipe, que ele estava na Lua, adormecidos com vulcões adormecidos, né? E havia uma rosa. E nessa história, gente, aparecem personagens. E cada vez que aparece um personagem, vem contando uma parte da história. E o que eu quero dizer com isso, gente? Essa parábola, ela conta a história do Pequeno Príncipe e de uma rosa. E nesse meio tempo, ele vai contando de histórias que acontecem entre eles, aparecem personagens. E o Pequeno Príncipe, gente, o que que ele representa? A nossa infância inconsciente dentro de cada um de nós. Representa o Pequeno Príncipe a nossa postura infantil. A parábola lhe traz a perda da inocência ao longo dos anos, conforme a gente vai crescendo, abandonando a infância. E o que acontece? Vocês se lembram da raposa que tinha no Pequeno Príncipe? A raposa teve uma frase que ela disse: as pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. E quando a gente fala em crescimento, muitos muros a gente acaba construindo para nos proteger desse crescimento. Já prestaram atenção? Quando a gente fala em vendas, quando nós falamos em conexão, o que gera isso? Muita gente entra no lugar de criança, tem medo de ser exposto, tem medo de falar. E tem uma frase que a Raposa fala no livro que ela diz: é loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou. É loucura você ter medo de não porque você já ouviu muitos. É loucura você ter medo de crescer, porque lá no teu inconsciente existem memórias que te fazem se conectar com muros e parar nesse lugar, com medo de fazer pontes e gerar conexão. Então, gente, quando a gente fala com essa história do Pequeno Príncipe, a gente começa a se conectar com nossas memórias lá do nosso inconsciente, do porquê nos levam a crescer e a parar de crescer. Você lembra da passagem do Homem dos Negócios, no Pequeno Príncipe? O Homem dos Negócios, ele conta a história de um homem que ele não tinha tempo para mais nada. Ele conta a história de um homem que ele só queria trabalhar, 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 e é a caricatura dos adultos, que muitas vezes eles estão tão envolvidos nos seus negócios que não conseguem aproveitar a vida. E fica registrado lá no inconsciente da nossa criança, quando deseja crescer, que se eu crescer, se eu tiver sucesso, eu não vou ter tempo para aproveitar a vida. Se eu tiver crescimento, se eu tiver prosperidade, eu não irei ter tempo. Dinheiro e prazer não se conectam. De que eu não serei amada, de que eu serei odiada. Minha mãe não teve tempo para mim, quando ela trabalhava, como eu terei tempo com os meus filhos? Então, o sentimento de maternidade, de culpa, começam a acontecer. Hoje mesmo uma cliente disse: Rafa, eu estou vendo que cada vez que eu cresço, um filho meu adoece. Cada vez que eu preciso fazer um curso, meu filho adoece, ou eu adoeço e perco a força. Vocês começam a perceber quantas dinâmicas acontecem? Quando a gente vai dar um passo de crescimento? E a raposa, na história, o que acontece? Ela era uma sábia. A raposa, ela vinha, ela era a mentora do príncipe e sempre trazia qual que era o outro lado da história. Qual que era o outro lado desse homem, o homem dos negócios, qual que era o outro lado de qualquer um dos personagens. Então, a raposa, ela é sábia e ela atua como tutora, trazendo lições valiosas para o Pequeno Príncipe. E tem uma passagem muito linda que a raposa diz para o Pequeno Príncipe, que ele dizia para ele: você me ensina como que é o mundo dos humanos? Você me ensina um pouquinho no seu mundo? Então, a raposa, mesmo ela trazendo sabedoria, mesmo atuando como tutora, como mentora, percebe a humildade dela pedir ajuda, inclusive para compreender como que é o outro mundo? E a raposa, ela traz uma fala que é bem interessante. Ela ensina a cativar quando você conquista.
Conquistar e cativar requer responsabilidade, seja por um amor, por um amigo, seja pelas conquistas que a gente deseja na nossa vida profissional. Então, gente, gerar conexão, gerar venda, ser empresário, ser empreendedora, ser profissional liberal de sucesso requer responsabilidade. Exige conexão. Faz sentido o que eu estou trazendo aqui para vocês? Faz sentido que quando você deseja elevar o próximo passo, sair de 1 para 10 mil reais, 20 mil reais e para cima, gerar construção no seu negócio, exige o primeiro passo, ressignificar as memórias da sua criança, da relação do dinheiro que chegou para você. Então, para quem é essa aula? Para quem deseja explorar o seu potencial máximo, para quem realiza assessoria, treinamentos, mentorias, para quem deseja monetizar o seu conhecimento e deixar de lado aquela mentalidade de que ser homem de negócios não tem tempo para aproveitar a vida, não tem tempo para fazer diferente, que você precisa escolher entre maternidade e sucesso, que você precisa escolher entre sucesso e ter um relacionamento de confiança, entende? Tem potencial para ser mais, então é para você. É para você. Gente, não é essa aula para quem acha que já sabe de tudo, que não está disposto a colocar a mão na massa e experimentar estratégias novas, que não deseja monetizar o seu conhecimento e saber como, que não deseja estratégias para trabalhar no online. Sim, tem estratégias para o presencial, mas principalmente para o online, que eu vou trazer aqui. Que deseja somente terceirizar todo esse conhecimento, que não está disposta a colocar a mão na massa e ter papel ativa no seu crescimento. Não é para quem deseja resultado imediato. Gente, para quem deseja pílula mágica, pula. Pula porque não é para você. A estrutura que eu vou apresentar aqui é uma nova forma de você olhar para o Instagram e para o seu papel de crescimento com um olhar de adulto. Sair do olhar daquela criança que tem medo, que é isso que eu ensino, e eu estou junto de você para o teu crescimento e construir a passos largos de como gerar lucro para a sua empresa. Eu vou compartilhar aqui a estrutura da mentoria F4. Então, a mentoria F4, ela tem 4 pilares, basicamente. O primeiro de tudo, que como que você vai gerar mentalidade. Mentalidade de rainha, não de princesa. Mentalidade de quem deseja crescer. Então, a gente faz o primeiro de tudo, o primeiro passo é reprogramação da sua mente antiga, dos traumas que vieram te deixar na postura de criança. Eu estou contigo, a constelação familiar vai trazer esse olhar e repaginar, reformular. Feito isso, a gente começa a olhar. Feito isso, a gente começa a olhar para o próximo passo. Por que é importante ter esse primeiro passo da tua autoridade? Quando você não conhece a sua grandeza, qualquer um te diminui. Quando você não conhece a sua grandeza, qualquer um te diminui. Entende o motivo da importância do alinhamento e da reprogramação? Esse é o primeiro pilar. Depois eu vou olhar com você, de maneira individual e com acompanhamento, qual que é o mix de produtos que a gente vai realizar para o teu crescimento. Rafa, eu faço só atendimento individual, beleza? Como que pode expandir isso para o grupo ou de outras maneiras? Então, aqui entra a constelação estrutural, que a gente vai olhar para a tua missão, a gente vai olhar para o arquétipo da tua alma, para onde que você tem facilidade e leveza dentro do conhecimento que você já tem. Então, você vai aprender aqui a gerar conteúdo de valor, de forma intencional. Através da constelação estrutural, a gente vai olhar de forma isolada e individual, ok? Estrutura do produto. Eu vou te ajudar de forma simples a estruturar o teu conhecimento. Rafa, eu não sei como fazer isso. Então, é sobre o que você já sabe. Eu vou te ajudar a fazer anúncio com intenção e você vai ter a estrutura do teu produto para ter um mix e gerar caixa rápido. Parece muito bom, né? E é simples, gente. Você não vai precisar de equipe para fazer isso.
Eu vou te ensinar funis de captação. Mesmo que as pessoas não te conheçam, a estratégia permite que as pessoas se conectem a você e comprem de você. Então, existe um funil de captação onde você não precisa contratar equipe, onde você não precisa de lead page, onde você não precisa de tecnologia absurda e avançada. Simplesmente você tendo vontade, você consegue. Fechou? E vendas, gente. Eu vou te ensinar como quebrar objeções. Mesmo que você não goste de vender, acontecerá naturalmente. E você vai entender como mostrar sua autoridade. Eu vou estar com você gerando segurança. Inclusive, a gente vai olhar como aumentar o seu valor para cobrar o preço justo de entrega pela transformação que você gera. Quando se tem medo de olhar para o próprio valor, está ligado lá na mente antiga de como que você se conectou com o dinheiro que chegou até você. Então, como a gente passa por aquele movimento inicial de constelação familiar, Rafa, é obrigatório aumentar o meu valor? Não é obrigatório. Mas a partir do momento que você começar a se sentir mais segura dentro da estrutura que você vai entregar, é natural que você comece a olhar para uma outra forma de venda, para uma outra forma de valor. Por quê? Você não vai mais querer ter aquela ideia de lotar a agenda. Lembra que a gente falou? Empresário de sucesso é aquele que tem tempo para fazer as coisas importantes para si e para sua família. Então, é um pilar fundamental. Você vai aprendendo com isso no decorrer do processo, no teu tempo, no teu movimento, exatamente para aprender como utilizar o Instagram como ferramenta de funil de vendas, não mais como material aleatório. Gente, esse processo de crescimento é exatamente o movimento de separação da menina para a mulher, para sair da inocência, da princesinha e começar a crescer. Boa menina não gera lucro para a empresa. Tanto que a Forbes, ela falou, dona de si, quais são os motivos que as mulheres continuam falindo ou desistindo dos seus próprios negócios? Por ser a boa menina, por ter medo do crescimento, gente. Olha aqui, ó. Muitas mulheres desistem de seus empreendimentos e sonhos para se dedicar aos outros. Colocam os outros acima daquilo que é importante para si. Se sentem oprimidas pela sobrecarga de ser dona de casa, mãe e esposa. Por quê? Desejo de ser a boa menina pela forma antiga de pensar, por achar que precisam decidir entre família e sucesso, entre filhos e sucesso, e gente, não precisa. Quando se tem modelos de referência, que é o que eu ensino, um Ctrl+C, Ctrl+V de copy, inclusive, é o que eu ofereço. Apoio e mentoria com acompanhamento para trazer segurança é o que eu ofereço. Dupla jornada, responsabilidade familiar e doméstica não é motivo de você simplesmente deixar o teu trabalho e fazer o que é importante para você. É o que eu ofereço no treinamento F4 para mentoria. E é por isso que esse aqui é meu sprint, gente. Já explico o que é. E é por isso que eu ofereço somente para poucas pessoas cada vez que eu abro vagas. Exatamente por ser individual, por ter acompanhamento, por eu estar junto de você, não vai ser minha equipe, não vai ser meus funcionários que vão falar com você, sou eu, tá bem? Eles cuidam de uma outra parte. Quando a gente tem um porquê, os nossos filhos, a nossa família, a nossa liberdade de fazer aquilo que a gente deseja, de explorar o nosso potencial maior, gente, sprint é nossa alavanca. É a partir do momento que você tem isso com você, aí não tem outro lugar. Você se conecta com a sabedoria e a segurança que é em você. Aí você vai simplesmente ter resultados. Gente, em menos de 10 anos, eu fiz mais de 51 workshops, vivências e treinamentos presenciais, além dos online. Mais de 5.000 pessoas atendidas. Escrevi meu livro, DNA da Riqueza e as Cartas Sistêmicas, que se esgotaram. Agora eu estou no segundo lançamento deles. Então, a partir do momento que a gente tem uma estrutura ressignificando a mente antiga de agir, o que acontece?
inevitavelmente, resultados como esse das minhas alunas. 36 mil de resultado em 15 dias. A outra cliente disse em 10.600 reais em menos de 15 dias. Raf, está acontecendo de verdade? Meu Deus, dá um frio na barriga porque está acontecendo. Então, as clientes, às vezes, olha só, 3 processos fechados em uma semana de 2.900, que agora ela já passou para 3.500, tá? Em 10 dias, 8.700. Então, gente, vocês podem ver que não é ticket baixo. É sobre o que você deseja transformar na tua vida. O que você deseja que seja diferente. Para você ter independência financeira. Para você ter realização pessoal. Quando você explora o que você ama e desenvolve suas habilidades, seus talentos e cria algo com significado, é isso que faz diferença na tua vida e na vida das pessoas, contribuindo com a sociedade. E você desiste, o que acontece? Você abre mão dessa realização, você se sente insatisfeita e adoece. Quando você encontra o teu melhor, você tem liberdade geográfica e liberdade de tempo, flexibilidade e conciliação com a vida do trabalho e o pessoal. E quando você desiste, o que acontece? Dificuldade em equilibrar suas responsabilidades pessoais, da família e profissionais. É ou não é? Comigo foi assim. Então, gente, se eu pudesse dar um único conselho para quem deseja sair da estagnação pessoal, sair da estagnação profissional e alavancar as vendas, um único: pense a longo prazo e com estratégia. As tuas escolhas de hoje são o que moldam o teu futuro de amanhã. As tuas escolhas de hoje são o que moldam o teu futuro de amanhã. Tá bem? Então, hoje eu estou abrindo somente 8 vagas para a turma F4 de aceleração profissional. Eu estou junto de você para entender qual que é o teu melhor momento, qual que é o teu plano de crescimento para sair de 1 a 10 mil, de 10 a 20, de 30 mil para cima de faturamento. Deseja fazer parte da seleção? Então escreva quero aqui nos comentários que eu vou enviar para você o formulário e as informações de como você pode participar, tá bem? É um processo de seleção, sim, e será um prazer estar com você, acompanhando você no teu processo de crescimento. E quem sabe a gente elevar juntos e celebrar muitas conquistas ainda. Beijo no seu coração, muito feliz de você estar aqui comigo. Espero te encontrar muito em breve.